Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na tarde de hoje trago para você mais uma reflexão da palavra do Senhor. Se encontra aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro versículo em diante, que diz: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Louvado seja o nome do Senhor. E é aqui no primeiro e segundo livro de Samuel que nós vamos ouvir falar sobre dois jovens que tinham uma linda amizade permitida pelo Senhor, nosso Deus. E no tempo em que Saul governava sobre Israel, o Senhor já havia, louvado seja Deus, rejeitado Saul como rei. E escolhe um menino, um improvável lá do campo, que cuidava das ovelhas de seu pai, e que era o menor na casa de Jessé, louvado seja Deus. E Deus levanta Samuel para ungir Davi como rei. Só que quando Samuel chega lá, ele olha para a aparência, e Deus imediatamente já repreende Samuel e fala que nenhum daqueles estava o seu escolhido. Eu estou usando a linguagem para que você possa entender melhor o que eu quero falar a respeito desta palavra que eu acabara de ler. E diante de toda essa situação, quando Davi é ungido como rei, lá no capítulo 17 de 1 Samuel, estava havendo um confronto, louvado seja Deus, de um gigante Golias, filisteu, que estava ali ameaçando o povo de Israel. E não houve homem sequer que fosse lutar para derrotar esse gigante, mas Davi já estava cheio da unção, cheio do poder e da força do Espírito Santo para lidar com qualquer adversidade que viesse na sua frente. Ele já havia matado um urso e matado um leão. E quem era o gigante Golias para que ele não pudesse ir ao encontro e matar ele também, louvado seja Deus. E é aqui que começa a história. Davi, ele ouve falar sobre o que está acontecendo. E ele se prontifica para ir lutar contra esse gigante. Depois disso, a Bíblia vai nos dizer que o rei Saul ficou curioso e procurava saber quem era o moço que derrotou o gigante Golias. E ele envia Abner para procurar saber quem era aquele moço, louvado seja Deus. E quando ele traz Davi à presença do rei, ele pergunta quem é Davi. E Davi diz que ele é filho do servo dele, Jessé. Saul pega, louvado seja Deus, Davi, e coloca ele como líder das forças armadas para liderar o povo nas guerras. E ele se torna o escudeiro do rei, a sua mão direita para ir guerrear as suas batalhas. E é diante de uma conversa que o rei Saul tem com Davi, que o filho dele, Jonatas, chega e se encanta por Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles se tornam amigos a partir desta conversa. Aleluia, Jesus. E o tempo foi passando. E essa amizade foi crescendo. E Deus foi permitindo, louvado seja Deus, que esses dois tivessem uma história ali a ser contada. E houve um tempo em que Davi se destacou mais do que o rei Saul. E isso começou a incomodar o seu coração. E quando Davi foi ungido como rei, a Bíblia nos conta que o Espírito de Deus sai de Saul e Deus permite que um espírito se aposse da vida de Saul e ele fique perturbado. E ali eles vão procurar alguma coisa para que ajude o rei a ficar em paz. E é em Davi, louvado seja Deus, porque Davi era um dos melhores músicos que tocava harpa, louvado seja Deus, ali em Israel. E eles vão procurar alguém que tocasse harpa para que o rei pudesse sossegar e aquele espírito perturbador pudesse sair da vida de Saul. E ali eles contratam justamente Davi. E quando Davi começa a tocar a harpa, o espírito perturbador da vida de Saul começa a sair, ele é liberto, louvado seja Deus.
Mas é a partir de aí, e quando Davi começa a se destacar nas guerras e batalhas que Davi enfrentava, a palavra do Senhor vai nos dizer que o nome de Davi começou a percorrer por toda a vizinhança. E eles começaram a amar Davi. E haviam ali as mulheres, louvado seja Deus, que falavam que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, louvado seja Deus. Isso começou a trazer inveja ao coração, mas era tudo o Senhor permitindo que acontecesse daquela forma. E ele começou a desejar a morte de Davi. Ele começou a arquitetar planos para que Davi entrasse em alguma emboscada e morresse. Aí Deus levanta Jonatas, um amigo querido de Davi, sendo filho de Saul, para o ajudar, louvado seja Deus, a fugir diante dessas ameaças do rei Saul. Porque Jonatas descobre e fala para Davi a intenção do seu pai. O tempo foi se passando e Deus livrando Davi de que Saul pudesse o matar. Por várias vezes Saul tentou matar Davi com suas próprias mãos e Deus não permitiu. Louvado seja Deus. Muitas das vezes o inimigo está bem pertinho de você, com tudo pronto para te tragar, com tudo pronto para acabar com a tua vida. E Deus é aquele, louvado seja Deus, que se levanta e diz: ei, aqui você não toca, aqui você não pode entrar. E foi assim que Deus foi livrando Davi e foi permitindo que aquela amizade fosse crescendo, louvado seja Deus. E Deus foi abençoando a amizade daqueles dois. E houve um tempo em que eles dois fizeram uma aliança, porque Jonatas também tinha medo de que seu pai pudesse fazer alguma coisa contra a sua própria vida. E é tanto que Saul tentou matar seu próprio filho por causa da lealdade, da amizade desses dois. Aleluia, Jesus. E Saul, louvado seja Deus, começa a arquitetar o mal. E é aqui que eu entro, louvado seja Deus, para falar a respeito desta palavra que eu li. A Bíblia diz que Jonatas e Davi, eles fazem uma aliança e se comprometem a usar de bondade de Deus um para com o outro. Louvado seja Deus, independente de qualquer situação que pudesse vir acontecer com eles dois. Mas a Bíblia vai nos dizer que houve uma batalha com os filisteus, lá em Gilboa, louvado seja Deus. E ali acontece o inesperado. O rei Saul e seus 3 filhos morrem naquele ataque. E no capítulo 4, versículo 4, do mesmo livro de 2 Samuel, Jonatas, ele tinha um filho. E quando as boas novas chegam de Saul e de seus filhos, que havia sido morto nessa guerra, a ama de seu filho, que ama aqui significa babá, ela pega aquela criança, louvado seja Deus, de apenas 5 anos, e ela foge para tentar impedir de que este menino fosse morto da mesma forma que eles foram ali naquela guerra. E Deus permite essa situação, que esta mulher pegue a criança. E enquanto ela fugia apressadamente, a criança cai e fica aleijado de ambos os pés. E Mefibosete, que é o nome do filho de Jonatas aqui, significa exterminador de vergonha. É aqui que eu vejo, louvado seja Deus, o início de uma vergonha de uma criança que estava prestes, louvado seja Deus, a herdar todo o reino do seu avô Saul. E é diante dessa queda que ele é impedido de sonhar. E é diante dessa queda que acaba os seus sonhos, louvado seja Deus. E eu vejo uma criança sendo levada para um lugar chamado Lodebar. E Lodebar aqui significa lugar de esquecimento, realmente é lugar de esquecimento. Por quê? Porque era uma terra desolada, uma terra onde muitos passavam fome, viviam suas misérias, louvado seja Deus, e não tinham o que comer. Era uma terra sem pasto, que nem ovelhas existiam, porque não tinha alimentação para elas, louvado seja Deus. Agora imagina esta criança crescendo com os traumas, louvado seja Deus, que ela vivenciou ali, logo no momento em que recebe a notícia de que não havia mais parentes, que não havia família, porque ele já não tinha mãe, e agora não tem pai, não tem avô, não tem seus tios, ele fica sem ninguém. Apenas essa babá que pega esta criança e conduz para esta terra. Viviam ali pessoas coxos, aleijados, doentes, paralíticos. Tudo que era de vir era levado para essa terra do esquecimento. E era ali que
Mefibosete estava. Mas por que Deus permitiu que Mefibosete fosse levado para ali? Para uma terra de esquecimento. Para poupar a vida de Mefibosete. E aqui na Bíblia, a gente vê duas histórias com o mesmo nome. Porque havia dois Mefibosete aqui na Bíblia. Havia o primeiro Mefibosete, que era o filho de Saul com Rispa, louvado seja Deus, e este Mefibosete, que é o filho de Jonatas, neto de Saul. E são histórias totalmente diferentes. Aí Deus pega, louvado seja Deus, o Mefibosete, filho de Jonatas, para contar uma linda história, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Davi lembra dessa aliança. E quando ele se lembra da aliança que ele fez com o seu amigo Jonatas, ele vai procurar, louvado seja Deus, saber se existe alguém da casa de Saul para que ele use de beneficência por amor de Jonatas, filho de Saul. E ali ele pudesse ajudar. E foi exatamente assim que aconteceu. Davi foi à procura de alguém que existisse da casa de Saul. E quando ele vai a essa procura, louvado seja Deus, ele encontra Ziba, que era um dos criados, servos de Saul, que ainda continuava vivo, louvado seja Deus. E ele pergunta para Ziba, aqui no capítulo 9, louvado seja Deus, se existia alguém da casa de Saul para que ele pudesse usar de beneficência de Deus para com alguém, para com essa pessoa. E ele responde, existe um filho de Jonatas, louvado seja Deus, aleijado de ambos os pés. Ele pergunta, onde está? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é onde chega a surpresa para a vida de Mefibosete. E Ziba responde, está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi manda buscar Mefibosete em Lodebar, aleluia, e Mefibosete chega à presença do rei. A Bíblia diz que ele se prostra e se inclina por terra diante do rei. E o rei diz para ele, Mefibosete, e ele diz, eis aqui teu servo, louvado seja o nome do Senhor. Ali começa um reconhecimento, louvado seja Deus. E quando Mefibosete chega para Davi, isso é o que é interessante, ele vem da forma que ele está, ele não se preocupou em procurar a melhor veste, não, da forma que ele estava, ele chegou, aleluia Jesus. Porque quando o Senhor ele manda buscar, você tem que vir da forma que você está. Louvado seja Deus, para que o milagre e a bênção seja muito maior. E quando ele responde assim para o rei Davi, aqui no versículo 7 vai dizer, e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Tudo isso que aconteceu na vida de Mefibosete foi uma surpresa, porque em momento algum ele sabia dessa aliança que Davi tinha feito com seu pai Jonatas. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Quando Deus chega com surpresa, ele vai te surpreender de tal forma que você não vai entender, que você vai ficar de boca aberta e vai olhar assim para os lados e vai dizer, mas como é que isso está acontecendo se eu nem sabia da história? Mas não precisa você saber. O que precisa é você ficar quieto, louvado seja Deus, e ver como tudo vai acontecer, porque a bênção é para você. Deus reservou para você. A aliança foi feita para você, foi por causa de você, louvado seja Deus. Foi por causa de Mefibosete que essa aliança foi feita entre esses dois. Será que você consegue entender o tamanho do amor de Deus por ti? Louvado seja Deus. O que Deus permite acontecer lá atrás para que hoje você venha estar onde você está? E foi por causa de uma aliança feita que você está onde está hoje, louvado seja Deus. E muitas das vezes a gente é ingrato com aquilo que o Senhor faz. A gente não consegue retribuir a Deus por seu tão grande amor por nós. Mefibosete viveu vários traumas na sua vida enquanto esteve ali na terra de Lodebar. Ele teve traumas familiares, por quê? Porque diante daquela notícia, ele ficou sozinho. Ele não tinha ninguém por ele. Louvado seja Deus, a não ser aquela babá que teve misericórdia da sua vida por ser uma criança que ficou ali sozinha. Ele foi crescendo com esses traumas.
Primeiro, trauma familiar. Segundo, trauma físico, porque paralisou, louvado seja Deus, de um príncipe, louvado seja Deus, governar sobre Israel. Aqui também eu vejo um trauma social, porque diante do lugar que ele foi levado, ele foi impossibilitado de crescer, louvado seja Deus. Ele foi impossibilitado de ser alguém. Imagina a cabeça deste jovem já, vivendo ali naquele lugar, que não tinha prosperidade, que não tinha uma vida boa, que não tinha uma vida próspera, que era uma vida de sofrimento, de vergonha e dor. E aqui eu vejo o trauma emocional que atingiu a mente de Mefibosete. Mefibosete, ele tinha sonhos. Ele foi crescendo que era neto do rei. Mas talvez ele tinha medo de voltar. E ele ficou traumatizado. O seu emocional ficou prejudicado. Porque ele não tinha ninguém para que ele pudesse pedir socorro. Louvado seja Deus. Mas existia uma promessa. Existia uma aliança. E eu sinto no meu coração essa tristeza quando eu lembro do que Mefibosete passou. E muitas das vezes é assim que acontece na nossa vida. Nós estamos esquecidos em lugares que ninguém dá nada. Nós estamos vivendo uma calamidade que não chega ninguém para te socorrer. Nós estamos vivendo, louvado seja Deus, os traumas das nossas almas que nos paralisam de caminhar e ver que o nosso alvo é Jesus. Talvez Mefibosete havia esquecido de tudo quanto o Senhor fez no tempo do seu avô e de seu pai, Jonatas, louvado seja Deus. Mas o trauma emocional paralisou para que Mefibosete não viesse mais acreditar nos planos do Senhor. Mas Deus estava ali guardando a vida de Mefibosete para que ele pudesse viver essa restauração, louvado seja Deus. E é aqui, louvado seja Deus, que o tema dessa mensagem é uma aliança que restaura. E aqui eu vejo Deus trabalhando na vida de Mefibosete, através de uma aliança que trouxe toda a restauração para sua casa. E a Bíblia diz que ele tinha um filho pequeno chamado Mica. Louvado seja Deus. E Mefibosete, ele foi viver no palácio do rei. Ele foi viver como um filho de rei. Louvado seja Deus. E Deus restaurou aquela vergonha que ele passou. Mefibosete passou a ser visto como neto de Saul, um escolhido de Deus para viver uma nova oportunidade. E Deus trouxe oportunidade para Mefibosete. E Deus restaurou tudo o que era por direito seu. Louvado seja Deus. E é aqui que eu vejo o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Deus, ele pega o que ninguém dá nada. E ele traz a uma vida que era sua por direito. E que ali foi paralisado por um acidente que deixou ele aleijado. Um aleijado de ambos os pés. E eu creio tão somente que o tempo do Senhor visitar você com uma grande surpresa vai chegar. E eu quero declarar em nome de Jesus que os céus se abrem para você hoje para mudar toda a tua história de derrota, para mudar todo esse cenário de vergonha e dor, para mudar este cenário de Lodebar, onde você está vivendo e que você acha que não tem mais esperança, mas o Senhor vai trazer existência, as coisas que não existem, simplesmente para te fazer feliz e te fazer acreditar que durante todo esse processo que você viveu em Lodebar, Ele estava cuidando de você. Ele estava te protegendo, Ele estava te abraçando, Ele estava fazendo de você como um pintinho, quando a galinha, protege os seus filhinhos, para que ninguém venha, louvado seja Deus, o machucar. E é assim que Deus tem feito com você. É assim que Deus tem feito com a tua vida, com a tua história. E este cenário não vai permanecer do jeito que está. E você vai ser beneficiado por isso. Uma aliança que restaura vai chegar na tua vida. Louvado seja Deus.
Você nem está esperando o que vai acontecer, você não sabe de onde vem, como que vai acontecer. Tudo aquilo que você perdeu, tudo que era seu, o Senhor está devolvendo hoje, louvado seja Deus. E você não vai viver nessa vida de vergonha, porque o tempo da exaltação de Deus para com você chega hoje, louvado seja Deus. E você vai sorrir de novo, você vai sonhar de novo, você vai acreditar nos planos de novo de Deus para a sua vida. Você vai voltar a ser o que você era antes na presença do Senhor. Se você parou de orar, de buscar a presença do Senhor, você volta hoje. Se você louvava ao Senhor, você volta hoje. Se você pregava, você volta a pregar hoje. Porque uma aliança que restaura chega hoje em tua vida. E você vai viver os sonhos do Senhor. Eu não sei quanto tempo você está vivendo na terra de Lodebar. Essa terra desolada. Uma terra onde você não pode crescer. Nem para o lado, nem para o outro, nem para cima, louvado seja Deus. Mas o Senhor vai te tirar daí. O rei vai mandar te chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é muito lindo. Às vezes a ordem, quando chega ao teu respeito, é para ela ser concretizada. Às vezes a pessoa está ali se prendendo, se amarrando, para não obedecer a ordem que o Senhor já deu a teu respeito. Mas hoje o Senhor vai inquietar, louvado seja Deus, essas pessoas para trazer socorro. E diante deste socorro, a restauração do Senhor para a tua vida vai chegar. Eu te abençoo nesta tarde através desta palavra. A bondade de Deus para a tua vida chega hoje. A bondade de Deus para a tua história, louvado seja Deus, também chega hoje. Uma mudança de vida chega hoje. E você vai voltar a sonhar. E você vai ser melhor do que o que você era antes. Porque quando a restauração chega, louvado seja Deus, a glória da segunda casa chega junto também. E você vai viver uma glória nova de Deus. E o Espírito Santo do Senhor que habita em teu coração, ele vai te fazer enxergar que você tem um grande potencial. Ele vai fazer você enxergar que você não é apenas um escolhido, que você é também um chamado de Deus. E nessa chamada, louvado seja Deus, você vai chegar à presença do Rei. E ele vai te fazer descansar. E quando o choro vir, louvado seja Deus, vai ser um choro de alegria. E todo o teu passado de frustração, e todo o teu passado, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ficar lá atrás. E o Senhor vai fazer com que esse esquecimento que você viveu na terra de Lodebar seja verdadeiramente um esquecimento daquilo que você viveu lá atrás. O Senhor vai apagar da tua mente todo o sofrimento. E daqui para frente, você vai viver, louvado seja Deus, as coisas novas do Senhor. E será só alegria. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nesta tarde. Que Deus possa fazer com que esta palavra entre no teu coração e que você tenha certeza, louvado seja Deus, de que o Senhor está cuidando de você. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Talvez você não queira testemunhar o que você está vivendo, mas vai chegar o tempo, louvado seja Deus, que você vai testemunhar tudo o que você viveu. E você vai ser muito grato ao Senhor por tudo que você viveu e que te fez sofrer. Porque se não fosse esse sofrimento, você não estaria onde você está hoje. Foi através desse sofrimento. Tudo que é seu por direito volte para você. Louvado seja Deus. E você vai viver os sonhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E você seja uma pessoa restaurada. Uma pessoa curada. Porque muitas das vezes o que nos falta é a cura interior. Nesta tarde o Senhor tem cura para a tua alma. O Senhor tem cura para o teu coração. Para que você se liberte dessas coisas que estão te impedindo de crescer. Para que o Senhor te liberte dessas coisas que estão te impedindo de sonhar. E a bondade de Deus vai chegar.
através de uma aliança, o Senhor vai trazer restauração. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra e seja abençoado em nome de Jesus.